Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Na continuidade, do que nós paramos na semana passada, a não ser que vocês queiram fazer com que eu recapitule algum ponto, tá? Porque nós falamos a respeito da igreja, os desafios da igreja na sociedade atual que nós temos. Nós fizemos esse caminho, de identificar lá atrás o início, a origem, a trajetória da igreja, principalmente do século passado para cá, como foram surgindo as denominações, ensinos, movimentos religiosos e tal, década de 1910, depois 1950, 1960, 70, 80, 90, 2000 e tal, e chegamos até hoje, aqui no 2020, Com tudo isso que nós temos no nosso país, a gente entende como nós chegamos aqui, tá? Foi a proposta, não sei se eu consegui estar transmitindo isso para vocês, mas para a gente entender, chegamos aqui, como nós chegamos aqui, por que nós chegamos aqui, onde nós estamos e os nossos desafios hoje e como a gente faz para estar corrigindo os desvios da história, ou pelo menos os desvios bem acentuados que nós tivemos nesse século passado para cá, principalmente de 40 anos para cá, 50 a 40 anos para cá, tá? E aí eu coloquei os desafios da igreja atual. Primeiro é ser uma igreja bíblica, contemporânea e relevante. Então falamos na aula passada sobre uma igreja bíblica, o que é uma igreja bíblica, o que é a igreja bíblica é aquela que de fato ela usa as ferramentas que a Bíblia ela nos dá. Uma delas, a própria pregação, a exposição bíblica, a orientação pelo conteúdo bíblico, tá? A oração, ela tem que fazer parte. A oração é o oxigênio, Assim como o oxigênio é para o corpo, a oração é para o espírito. Então a oração e os relacionamentos pessoais de discipulados. Então eu falei na semana passada, a aula passada, sobre esses relacionamentos. Eu vou voltar nesse ponto aqui mais para frente, tá? Mas a gente precisa desenvolver nessa comunidade, nessa família da fé, essa igreja que não é uma instituição, um clube religioso, mas que é uma proposta de pessoas caminharem juntas, conviverem, partilhar a vida, em todos os seus aspectos, em todas as suas esferas, amados. Então isso é igreja. Não é um clube social, as pessoas até se conhecem em algum grau, se encontram lá semanalmente, de vez em quando, mas não tem esses entranháveis afetos, como o apóstolo Paulo e o Pedro também, ele coloca, entranháveis afetos, relacionamentos pessoais, intencionais, para que a gente possa caminhar juntos. Como eu disse, tem o lado tenso, amolando uns aos outros, mas tem a questão também da expressão da solidariedade, da generosidade, da empatia, da misericórdia, da exortação. Você tem toda essa dinâmica no relacionamento, mas com o propósito de que esse corpo ele cresça, e cresça saudável. Como diz Efésios capítulo 4, desde o verso 12 até o 16, vai trabalhando essa ideia, de que os ministérios, o propósito dos ministérios é fazer com que os santos, para a obra do ministério, possam ir crescendo em Cristo, amadurecendo em Cristo, para que não sejam mais enganados por tantos desvios doutrinários. E a finalidade última dessa convivência comunitária é para que cresçam saudavelmente. Aí Paulo ele faz essa comparação, ou fala da metáfora do corpo, no verso 16. Gerson, Efésios 4,16 é o que eu estou citando, amado. Já chega daquele jeito, pegando a espada
ou para quem gosta aí, né, a quadrada aí, quadrada, mano, 66 no pente, hein? Então já pega, né? Efésios 4:16, um dia o irmão disse assim: amados, eu trago para a igreja a minha espada, ele se referia à Bíblia, né? E o canivete, que era uma harpa. A harpa era o canivete dele. Então a espada e o canivete. Mas brincadeiras à parte, tem uns irmãos que nem sabem o que é harpa, né? Porque pertence à igreja que não usa, né? Harpa cristã e tal, inário, tem outro nome lá, meu Deus do céu. Cântico, não sei das quantas, enfim. Vamos voltar aqui o que é sério, né? Deixa as brincadeiras para lá. Eu perco o raciocínio, né? Mas volta aqui. Então, Efésios 4:16, esse corpo que vai crescendo de uma maneira saudável, né? Mas por que cresce de uma maneira saudável? Porque ele é exercitado, ele é nutrido, né? Ele é de fato administrado com ferramentas espirituais, os dons. Então a gente está falando, isso aqui é uma recapitulação da aula passada, tá? Então, sobre essa igreja bíblica. Então, o que é uma igreja bíblica? Prega a palavra, expõe as escrituras, vive em uma ambiência de oração, né? Estimula isso de uma maneira orgânica, e também ela promove, né? Gera, nutre, né? Fomenta, trabalha para que haja relacionamentos profundos, vínculos afetivos, né? Vínculos espirituais, amizades espirituais, no intuito de repartir aí a vida e a vida cristã em tudo que a vida cristã compreende, que é tudo que o discípulo de Cristo experimenta na vida, tem na vida, enfim. Aí a gente falou sobre a igreja contemporânea, ainda na recapitulação. A igreja contemporânea, ela precisa fazer a leitura, saber fazer a leitura, né, do seu tempo, quais são os desafios que nós temos hoje. Como eu disse, os desafios que nós temos hoje não é o mesmo desafios que os nossos irmãos tinham há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Não são os mesmos, amados. Às vezes a gente está tentando manter uma cabeça do século XX com a teologia do século XIX, mas falando para o povo do século XXI. Aí não vai, não dá, amados. Né? Então a teologia, século XIX não, século XVI, século XVII, século XVIII, né? A nossa teologia, muitas vezes, as fontes são de 2, 3, 4 séculos atrás. E a gente continua bebendo delas sem refletir. Eu não estou falando que elas devem ser desprezadas, pelo contrário, que a gente está pontuando aqui, olha, as raízes. Não vamos nos esquecer das referências, das bases que foram estabelecidas, aquilo que já foi construído, né? E que se provou na história que é saudável, é bíblico e tal. Então, pelo contrário, é olhar para lá mesmo para ter uma referência para seguir. Só que a gente precisa entender que cada igreja, cada movimento, cada teólogo foi filho do seu tempo, né? E ele tinha suas limitações lá. Deus os usou na ocasião que tinha que usar, com o contexto que eles viviam, os desafios que eles tinham, que não são os mesmos de hoje, amados. Então a gente precisa entender isso. Essa teologia, aquilo que permanece, permanece, só que precisa ser contextualizada, né? Ou seja, a gente precisa estar entendendo qual a linguagem que a gente usa, quais os meios de comunicação que nós usamos. A gente falou isso muito em missiologia. Vocês lembram? Os que participaram da matéria missiologia? Né? Como a gente entende todos esses meios de comunicação, essa realidade que nós temos, a aldeia global, a cultura. Então isso trabalhamos, né, na missiologia, nem sei se foi 1 ou 2 matérias atrás, mas foi recente aí. E aí a gente tem o desafio de responder biblicamente o que a sociedade, o que a humanidade ela está colocando na mesa da vida, né, para que a gente tenha uma resposta. Amado, a resposta não vem de política, não vem de cultura, não vem de intelectuais, não vem das academias, não vem dos gurus. O que a humanidade hoje precisa, a orientação, ela é uma orientação bíblica de Deus, como sempre foi. Não mudou absolutamente nada na demanda, no buraco, no vazio humano. O que nós conquistamos foi conquistas científicas, tecnológicas, né? E uma estrutura nesse sentido do convívio social. Mas a alma do ser humano, ela continua a mesmíssima de quando o Adão rompeu lá com Deus. A mesma, o vazio de Deus. E a gente precisa traduzir isso para que esse mundo escute, né? Para que ouça.
Então isso é importantíssimo, amados, tá? A gente precisa entender isso. A gente não pode ser alienado a ponto de falar o evangelho tem que ser pregado como era antes. Não, tem não. A forma não. O conteúdo é o mesmo, não muda, mas a maneira, o veículo, o rótulo, né, a forma que isso é transmitido, aí, amados, a gente precisa repensar esse trem aí, tá? Que a gente pega um menino, né? Não desse aqui não, esse aqui é fraquinho, mas um iPhone 200, deve ter iPhone 12, 13, sei lá qual que tá agora. Então pega lá, uma resolução absurda, né? Um negócio de 5, 6 mil reais. Mas aqui é absurda a resolução. Aí você vem com um panfletinho lá, preto e branco, meu irmão, com um carimbo atrás assim, borrado, né? Um texto que ele olha assim, fala, primeiro que olha em preto e branco, negócio tudo zoado. Aí ele compara, estou falando inconscientemente, né? Com o seu iPhone, o que ele tem de interessante aqui. Você acha que ele vai deixar isso aqui para ver o outro? Então a gente precisa entender essas dinâmicas aí, né? Mas vamos lá, entrar hoje propriamente na aula. Isso aqui é uma recapitulação, tá? E a gente vai falar sobre a igreja relevante, que foi o ponto que faltou. Então, bíblica, contemporânea e relevante, né? O que eu quero dizer com a igreja relevante? Ser missional. A igreja precisa ser missional. Ela não pode perder a característica de que ela é uma agência divina cumprindo a missão. Qual é a missão da igreja, amados? A missão da igreja, eu acho até que eu falei para vocês na aula passada ou retrasada, mas vou repetir, porque agora eu sei onde está o livro. Quer dizer, sabia, coloquei ele aqui, mas ele sumiu de novo. Esse livro acho que anda, não é possível. Mas é do Robson Cavalcante, né? Você que tinha pego ele aqui. Ele diz o seguinte, mas eu vou recitar o pensamento dele, tá? Rapaz, eu jurava que tinha pego o livro e colocado aqui. Deve estar por algum canto aí. Mas é o seguinte, a igreja, o país e o mundo. Esse é o título do livro. A igreja, o país e o mundo. Livro excelente, amados, para a gente entender toda essa dinâmica. E o Robson Cavalcante, logo no iniciozinho do livro, ele diz assim, que a missão da igreja é manifestar com a maior densidade possível. Vou olhar até na câmera aqui, eu não estou nem olhando no rosto de vocês não, é na câmera, para vocês verem aqui minha... Ó, a missão da igreja é manifestar aqui e agora, com a maior densidade possível, o reino de Deus, que se manifestará ali e além. Captaram a ideia do negócio? A missão da igreja é manifestar com a maior densidade possível o reino de Deus aqui e agora, que se manifestará ali e além. Traduzindo aqui em miúdos, né, esse conceito tão amplo. Então, nós devemos ser, como Igreja de Cristo, aqueles que sinalizam o reino de Deus com o maior volume possível. Esse reino de Deus que deve ser aqui e agora apontado, mostrado, manifestado, revelado àqueles que não conhecem esse reino, que de fato é um reino para o além, para o futuro, para a eternidade, né? O ali e o além. Então a missão da igreja é isso, ser missional é isso, é não perdermos a característica, senão, mas a gente se fecha num clube, a gente acha que a bolha social, né, que a gente criou, ela não pode ser furada, é a gente se protegendo ali, né? Parece que a gente está num quartel. Eu vejo algumas expressões assim, né? Aqui é o quartel de Jeová e tal, somos os soldados de Cristo. A gente cantava esses negócios, né? Soldado de Cristo, aqui é o quartel, e se fecha aqui e vão ficar se defendendo de tudo quanto é ataque do inimigo e tal, como assim a gente tivesse acuado numa caverna e num quartel. Não, amados, a igreja ela foi chamada para ser enviada. Então, nós somos chamados, vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e Jesus disse, agora vai. Vão, né? Vão por toda a terra, vão a todos os valados, aos becos, vão às nações, façam discípulos, né? Pregue o evangelho por todo mundo, influencie toda a sociedade, que eu coloquei aqui, ó, ser missional, sal e luz. Eu estou me referindo, lógico, ao capítulo, não só ao capítulo 5, não, ao Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, tá? O Sermão do Monte, a fala de Jesus, são esses 3 capítulos, né? 5, 6 e 7, onde Jesus, ele fala quais são as virtudes, ali, amados, é o sermão ético do reino, que a gente chama, tá? No capítulo 5, 6 e 7, Jesus, ele estabelece
ele ensina, ele mostra quais são os valores e os princípios éticos de um discípulo, de uma pessoa que pertence ao reino. Ele começa logo ali no 5, ele fala, né, do sofrimento, do 1 ao 12, né? 1 ao 12, capítulo 5, verso 1 ao 12, sobre o sofrimento, a realidade da perseguição, né, como deve ser a nossa reação diante disso. Não é de sofrimento, mas é de entender todo o processo e tal. Aí o verso 13, 14, 15, 16, ele vai falar sobre ele pega duas metáforas, né, que é o sal e a luz, a propriedade, o poder de conservação, de impedir a corrupção, né, com os valores mesmo, né? A podridão da humanidade é refreada pela ação da igreja, né? Mas essa ação que traz as virtudes, esse poder conservador da degradação humana. E aí ele usa a luz também, né, para falar que a gente é nós devemos ser aqueles que iluminam a escuridão da alma das pessoas. Esse é o sentido, amados. A luz como sendo aquele que traz o entendimento, aqueles que estão com o seu entendimento obscurecidos, entenebrecidos, como diz Paulo em 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, se não me falha a memória, se vocês puderem me ajudar aí no texto, inclusive. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, né? Estou puxando aqui da memória, porque está vindo aqui para mim esses textos, né? Que diz lá que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É isso mesmo, né, Gerson? Cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho. Olha que coisa interessante. O evangelho de Cristo. Não é isso? Não sei, eu devo ter comido aí alguma expressão, mas é isso aí mesmo, né? O principal, pelo menos, do texto é isso. Então, percebam. É isso, né? Então, ótimo. Acertei, né? Aí o miserável acertou. Acertou. Então, olha só que coisa interessante. Então Jesus, ele vem falando aqui de uma igreja relevante. O que é uma relevância? É que faz a diferença. É que sai do relevo, né? É que eleva-se, é que se destaca. Não, Jesus usa, na verdade, a questão da figura da cidade edificada num monte. Ela é relevante, ela aparece. Né? Ela é um referencial para quem está olhando, amados. Então esse negócio é de ver mesmo, é olhar, é ter a referência. Porque a gente entrou numa conversa meio estranha. Não, só Jesus é perfeito. Olha para Jesus, não olha para mim não. Né? A gente vai se esquivando das nossas responsabilidades de fato de serem aqueles que apontam, que são sinaleiros. Não somos nós em si, mas a gente no mínimo deve apontar o Cristo, amados. Nós não somos o Cristo, nós somos os cristãos. Então nós somos semelhantes de alguma maneira, a ponto das pessoas olharem para nós e entender que existe de fato um Senhor, um Criador, né? Que existe alguém interessante. Então eu devo ser essa pessoa que estimula as outras pessoas a conhecerem aquele que eu conheço. Então isso é uma igreja relevante, né? Eu estou falando num indivíduo dentro do coletivo. É o que a gente está tratando aqui. Então, assim, ser missional é isso. É ser relevante, é influenciar. Né? Claro que a gente também pode incluir aqui a questão do alcance das nações. Mas nós estamos pensando numa igreja local, na sua responsabilidade no entorno, né? A ponto que, a partir dali, ela possa ir para estender as suas tendas, né? Como dizem missões, né, Jéssica? Alargar as tendas, né, meu irmão? Alargar as tendas aonde Deus, assim, conceder que isso seja possível. Mas, enfim, só que a igreja, ela por natureza, ela é contra a cultura. Não é contra a cultura, desculpa. Não é contra tira o A, tá? Ela é contracultural. Eu até escrevi certo aqui, falei errado. Eu escrevo certo e falo errado. Dá para entender um negócio desse? Então, a igreja, por natureza, ela é contra cultural. Isso que eu escrevi aqui, ó. Tá aqui, não estou mentindo, não. Escrevo certo e falo errado aqui, ó. Dá para vocês verem aí, não? Ela é contracultural. Oxe, coisa o negócio aqui, rapaz. Que isso aqui não é... Ó, contracultural, tá vendo? Vocês aqui de baixo, tá aqui. Deve estar ao contrário. Então a igreja, por natureza, aqui é cola. Professor cola também. Vocês sabiam que o professor cola, não? Pensa que é só aluno que cola na prova? Porque eu colo é na aula. Toda aula eu colo. Então, não confio mais na minha mente. Já confiei bastante e ela até funcionava bem. Mas depois
A gente precisa desses recursos aqui, senão, amados. A igreja, por natureza, é contracultural, pois representa o reino de Deus, né, que é oposto aos valores da sociedade estruturada pela rebelião humana. Então, olha só, para a gente entender. A igreja, por natureza, ela é contracultural, ou seja, ela vai numa direção oposta a essa cultura ou essa sociedade que é oposta aos valores de Deus. Essa é a sociedade humana, amados. Eu não estou falando de Brasil, não estou falando do século XXI, eu estou falando do homem sem Deus, da sociedade sem Deus. Né? Isso mas é tão explícito lá no capítulo 6 de Gênesis, se não me falha a memória, na Torre de Babel. Não, capítulo 6 acho que não é a Torre de Babel ainda não. A Torre de Babel acho que vai ser lá no 10, né? 10, alguma coisa assim. 10, 11, se não me falha a memória. Mas o capítulo 6 já mostra aquela sociedade rebelada contra Deus. Aí mais para frente a gente vê a Torre de Babel como sendo essa concretização, né, dessa sociedade sem Deus. Então olha só que coisa, a construção de uma torre, de uma cidade, de uma proposta, isso é uma rebelião declarada, porque Deus disse: espalhem, vão por toda a terra, multipliquem, frutifiquem, multipliquem, enchem a terra. Disse: não, vamos fazer uma torre aqui para que o nosso nome... Olha só, então a gente percebe declaradamente, visivelmente, concretamente, isso é construído e declarado essa sociedade. De lá para cá, amados, é só ladeira abaixo, tá certo? Só ladeira abaixo, né? Então o ser humano não está evoluindo, o ser humano está involuindo. Essa é a constatação das sociedades sem Deus, não é? E aí nós, como igreja, por natureza, a gente é oposto a isso. Quando a gente lê Efésios capítulo 2, versículo de número 1, até o 6 lá, mais ou menos, né? 6, 7, Paulo ele vai dizer: olha, vocês estavam mortos nos seus pecados, nos seus delitos, vocês andavam segundo o curso deste mundo, né? Os filhos da desobediência. Então, olha como Paulo vai dizendo como era a nossa vida antes de Cristo. E que são todas as vidas sem Cristo. Andam segundo o curso deste mundo. Este mundo que Paulo se refere é um sistema organizado, proposital, que vive sem Deus, amados. Essa é a ideia de mundo na Bíblia, né? É esse sistema, não é o planeta Terra em si, não são as coisas em si aqui. Mas é esse espírito, essa disposição. Quando eu digo espírito, eu estou me referindo à disposição, tá? Aqui nesse contexto que eu estou falando. Esse espírito, essa disposição de estarem se rebelando contra Deus, de viverem de uma forma que Satanás propôs lá no Éden, né? Vivam do jeito que vocês queiram viver. Não viva nesse negócio de obedecer a Deus, de ir nessa conversa de Deus, que se vocês escolherem tal caminho, isso aqui vai levar vocês à morte. Leva não. Vocês não vão morrer. Que conversa é essa que Deus disse: no dia que comer morrereis? Morre nada não. E parece que o ser humano continua acreditando nisso até hoje. Ó, a gente não morre, tá vendo? Né? Ó, pego e não morro. E aí o Eclesiastes, né, Salomão, ele falou que isso é um dos grandes fatores que levam as pessoas a fazer as coisas erradas. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Amados, eu tô pentecostal hoje, no último, assim. A inspiração vem no ato, na hora. Isso aqui não planejei nada. E tudo que eu planejei aqui não está nada certo. Tô brincando. Isso aqui a gente está seguindo aqui uma aula que foi orada e preparada antes, né? Claro. Mas é que está me vindo aqui alguns textos interessantes que a gente vai falando, né? O Salomão, em Eclesiastes, ele tem um texto bem interessante que ele diz aqui no capítulo 8, verso de número 11. Eclesiastes 8 e 11, olha só. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, como não vem o juízo imediato, depois que a obra é feita, depois do mal, depois do pecado, já não vem a sequência no ato, não é? Então, isso faz com que as pessoas, elas pratiquem, elas façam, tá dando certo,
não estou me prejudicando, o juízo de Deus não veio, Deus não existe, ele não vai cobrar nada de ninguém, segue, né, a toada da vida. Aí o Salomão constatou isso, ele disse, ó, é por isso que esses homens estão dispostos, porque eles trabalham na imediatidade, no resultado das coisas. Olha como hoje a gente expressa isso de uma maneira muito mais intensa. Qual é a característica da sociedade hoje, amados? Qual é a característica? É o imediatismo. As coisas precisam ter resultado já, logo. É tudo muito veloz, não é? Então, se as coisas não dão certo, eu vou arrumar um jeito do resultado vir. E os meios vão justificar o fim. Essa é a sociedade, essa é a mente sem Deus, né? Ah, não deu certo aqui, vou encurtar a história. Está me trazendo sofrimento, está me causando processo. Irmão, tudo que a gente tem hoje de ideia de longo prazo não é agradável às pessoas. Tudo. Então, quando a gente vai, por exemplo, propor um estudo, como nós temos aqui, de 3 anos, as pessoas já falam, nossa, 3 anos... Né? Quando a gente fala para um jovenzinho que está começando lá num relacionamento conjugal, fala, ó, rapaz, vocês vão ter trabalho, vai ser uma estrada longa, mas vocês podem construir um relacionamento abençoado, hein? Mas ó, tipo 10, 15 anos, 20 anos, assim, bem feito, bem investido. Aí eles já falam, não é possível não. Né? Aí dá 1 ano, 12 meses de casamento, aí fala, não dá mais não, porque incompatibilidade de gênio, a gente não se entende. Então, aí nem consigo pagar as contas da festa do casamento ainda. Eu falei, opa, mas calma aí, é 1 aninho? 1 aninho é muito pouco, 2 anos, 3 anos? Ah, André, tem a crise dos 7 anos, né? Fala, rapaz, tem a crise do 7, do 8, do 9, do 10. É uma crise que se instala muitas vezes no processo da vida. Então a gente perdeu essa noção de que a vida é processo, amados, né? A gente não quer mais esse negócio de longo prazo. A gente não trabalha mais na perspectiva da eternidade, daquilo que Deus disse, não é nessa vida. Não é agora a solução de todas as questões da humanidade. Não é agora, starta-se o processo agora. Mas ele, ó, é lá na frente que muitas vezes algumas coisas vão ser zeradas, solucionadas, e muitas das outras só serão na eternidade. Então essa cabeça aqui fica doida. Fala, não é possível. Deve ter uma solução mais rápida. Deve ter uma campanha de 7 dias que resolve isso. 21 dias de Daniel que dá um jeito nesse negócio. Não é possível. Não tem um curso aí de 3 meses não, professor, para não fazer um básico em teologia em 3 meses? Fala, não, meu amado, isso aqui não é 2º grau, não. Que eu não estou querendo dar diploma para ninguém, não. Falou, André, rapaz, mas não tinha um negócio mais fácil assim, não dá para dar uma acelerada no negócio, no processo? Fala, não, dá não. É no passo das crianças e do gado, como diz lá o Antigo Testamento, né? E aí a gente vê, amados, que essa sociedade, ela vai nessa contramão, né, dos processos, daquilo que a Bíblia ensina. E a igreja é justamente essa voz de denúncia, essa voz de advertência, essa voz de direcionamento. Então a gente precisa ser relevante. A igreja precisa ser a voz de Deus, tá certo? E, inclusive, no sofrimento, né, que talvez seja a maior angústia do ser humano. Por que o ser humano sofre? Isso não é uma pergunta filosófica apenas. Isso é uma pergunta do ser humano que agoniza desde o seu nascimento, amados. Já é um parto, já é um sofrimento para o filho e para a mãe e para todo mundo que está envolvido lá, não é verdade? O processo, já desde o nascimento, já é um processo agonizante. Nós já nascemos agoniados, né? Chorando, desesperado pela sobrevivência. Então, ali, socorre. Tem um comediante aí que eu achei bem interessante, às vezes eu ouço uns comediantes, tá? Tira o espinho do peixe e a gente come alguma coisinha deles, que eles produzem, né? E um disse assim, rapaz, eu acho engraçado o casalzinho que tem filho, né? Eles têm filho, depois fica revezando um com o outro para ver se o bebê não morre, né, na noite. Então, essa agonia, mano, será que a gente vai chegar no fim da vida? Será que a gente vai ter solução para isso? Será que esse sofrimento vai acabar? Será que... E essa angústia, essa ânsia, e cada vez mais o ser humano está ansioso, doente da alma, né?
está adquirindo aí pânico de tudo quanto é lado, doenças emocionais que estão, meu Deus do céu, uma coisa assustadora, assustadora. O índice de suicídio são mais de 1 milhão de suicídios anuais, mais de 1 milhão. Só que para cada um suicídio houve mais ou menos, agora se eu não estou me perdendo aqui na informação, 23 que não deram certo. Ou seja, então nós temos uns 23 ou 25 milhões de pessoas tentando tirar a vida, só 1 milhão, só entre aspas, né? Vocês estão entendendo, né? Na proporção. Só 1 milhão estão conseguindo, mas 24 milhões tentaram. Isso eu estou falando anual, amados. E vocês pensam que são nos países, África, países pobres? Né? Não. Japão, país de primeiro mundo, é onde tem o maior índice de suicídio, amados. Olha que coisa absurda. Só para a gente entender essa dinâmica toda. Então eu estou falando de ser relevante, essa igreja missional que dá resposta para essas angústias da sociedade, é nesse sentido, porque a gente, olha, nós fizemos a leitura, a realidade, então nós sabemos para onde, né? Qual a direção que a gente deve caminhar, o que a igreja precisa colocar em pauta nas pregações, como nós precisamos formar os nossos jovens e profissionais, para não só ganhar dinheiro, não só ter uma posição, um status social, conforto, não, amados, para que possamos ser todos agentes de Deus, enfermeiros, médicos, enfim, todos os cristãos atuando, sendo atores, não espectadores, não assistindo à sociedade, mas atuando, sendo atores na sociedade, né? A gente usa esses termos aí na sociologia, né? Atores sociais. Então a gente precisa ser esses agentes de Deus, igreja missional, relevante, é isso que eu estou me referindo, tá? Vamos lá, na continuação, eu coloquei, a não ser que vocês queiram aí de repente pontuar alguma coisa, perguntar, fique à vontade, bora lá interagir, os que querem, os que podem, não vale nota não, pode, tá tudo certo? Posso prosseguir aqui, amado? É que eu vou falando aqui numa empolgação, daqui a pouco eu estou em cima da mesa batendo aqui. Vocês vão ver que o negócio está esquentando aqui. Isso aqui está parecendo para mim um culto. Tá bom demais aqui hoje, viu? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá então, amados? Quem quer anotar, então siga na anotação. Igreja saudável, tá? Então nós falamos de igreja para ser uma igreja bíblica, né? Ser uma igreja contemporânea, relevante e agora uma igreja saudável, tá? E aí o que eu me refiro de ser uma igreja saudável? Primeira coisa, ensinar o evangelho. Parece ser tão óbvio, tão primário, tão básico, falando, André, não é possível que você quer ensinar isso pra gente num curso de teologia, nível bacharel, amados. Né? Que a igreja, para ser saudável, precisa pregar o evangelho, precisa ensinar o evangelho. Mas aí a gente precisa repensar o que é o evangelho para nós. O que significa esse termo, ensinar o evangelho? O que significa para nós o evangelho? Né? E a gente precisa recordar as palavras de Jesus. As boas novas de Cristo. O evangelho é isso, né? Boas novas. Notícias de esperança, de salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou tendo uma visão boa aqui, as boas novas ali. Isso aqui vai ao vivo gravando, né? Minha companheira, minha morena queimada do sol da justiça, minha sunamita, passou por ali, amados. Em família a gente pode falar isso aqui, tá tudo certo, né? Sendo uma academia, eu já sou chamado a atenção pela pedagogia. Então o que acontece? Veio aqui me fazer uma graça. Deixa eu até dar uma pausa aqui. Bom, queridos, então ensinar o evangelho que parece ser óbvio, né? Uma igreja evangélica que não prega o evangelho, em breve vai deixar de ser evangélica. Isso até é uma frase de missões, né? Uma igreja que não prega o evangelho, em breve deixará de ser evangélica. E o que é o evangelho que eu estou me referindo? É a salvação em Cristo. É simples assim. Pregar a salvação em Cristo, a necessidade do homem se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Cristo. Cristo como sendo a fonte da sua vida, né? Os cultos, eles serem cristocêntricos no sentido que tudo tem que girar, orbitar, né? Seja os cânticos, seja as orações, seja qualquer coisa que seja feita num âmbito litúrgico, isso precisa ser voltado, tributado, né? Rendido a Cristo, ensinar o evangelho, as boas novas. É simples as boas novas, né? O ser humano é pecador, Jesus é o Salvador, ele morreu na cruz
para lhe salvar. Essa mensagem sustentou a igreja nesses 2 milênios, amados. Foi com esta mensagem que a igreja, é essa mensagem que a igreja porta, na verdade. Isso é o coração da igreja, né? O anúncio, eu estou dizendo, do evangelho. Então, igreja saudável precisa pregar o evangelho. A gente falou de um monte de denominações, movimentos religiosos que foram surgindo, eles foram deixando de pregar o evangelho e foram pregando um bocado de coisa. Um monte de ideologia humana, de filosofia, um monte de mensagens que desfoca o evangelho. Prosperidade, dinheiro, sucesso, né? Então, assim, é tirar o foco do evangelho. Então, Jesus é o centro do negócio, né? Paulo disse, eu nada me propus saber entre vocês. Olha que coisa interessante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso, se não me falha a memória, me ajudem aí, tá? Verso 1 ao 4. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 ao 4. Paulo disse, olha, quando eu fui ter com vocês, né, os coríntios, eu não fui com sublimidade de palavras persuasivas de sabedoria humana. E eu nada me propus saber entre vocês, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. E eu não fui com palavras de sabedoria humana, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas fui com demonstração do Espírito e de poder, né? Verso 1 ao 4, deve ter cortado uma outra fala aí, mas o principal é Cristo, o assunto de Paulo. Tudo que Paulo falava vertia, se convergia, apontava para Cristo. O Evangelho, amados, fala a respeito de Jesus. Não é a respeito do homem, do sucesso do homem, é a respeito de Jesus. Jesus deve estar na boca de todo pregador do evangelho, de todo cristão, né? Então, ensinar o evangelho, a igreja saudável precisa falar do evangelho, precisa falar de Cristo, né? Passar um domingo, uma semana toda, né? Um domingo sem uma igreja expor a vida de Jesus, a missão de Jesus, a natureza de Jesus, é muito preocupante. Então, é isso. Igreja saudável ensina o evangelho. Uma igreja saudável fomenta, tá, a unidade do corpo. Quando a gente identifica, eu falei do imediatismo dessa sociedade, né? As coisas têm que acontecer agora e tal, aquela coisa toda, não quer saber mais de processo. E outra característica é justamente o imediato e o individualismo. Irmãos, a gente vive numa época que o senso de coletividade ele está se desfazendo. É um negócio assustador. Isso, o sociólogo, lá na década de 1960, 70, ele já identificou isso. Zygmunt Bauman, né, sociólogo dos mais famosos, né, um dos mais famosos, talvez o mais famoso agora do século passado para cá, Zygmunt Bauman, que ele falou sobre aquele conceito das relações líquidas, né? O termo acho que nem esse exatamente, mas a ideia é essa, que você já não tem mais nada sólido, mais nada concreto, mais nada coletivo. Os indivíduos, Thomas Hobbes também vai falar algo parecido, né? Aí, em outro aspecto, mas vai tratar dessa questão, né, do homem, ser o devorador do próprio homem, esse individualismo exacerbado, que isso deve ser combatido pela Bíblia. Paulo já combatia isso lá na ceia dos irmãos em Corinto, lá também, né? Cada um tomava a sua própria ceia. Então, dividido em grupinhos, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Aquela fragmentação. Então, assim, a gente precisa fomentar, a igreja saudável precisa fomentar a unidade do corpo, esse senso de coletividade, de família, de edifício, de lavoura, né? Todos os termos para referir-se à igreja é no coletivo, amados. Então, essa ideia de desigrejados, né, que de 2010 para cá tem crescido bastante, isso precisa ser combatido, isso é reflexo, isso é resultado dessa sociedade que alguns que participaram de igreja tiveram algumas frustrações, né? E eu até entendo em parte porque alguns não participaram de igreja de Cristo, participaram de qualquer movimento religioso lá, menos da noiva de Jesus, né? Era uma prostituta, desculpa aí o termo, mas na metáfora aqui do que a própria Bíblia usa, né? Não era noiva de Cristo, era uma prostituta, né? Era uma Babel, uma Babilônia,
Era um movimento totalmente corrompido, né? Uma instituição religiosa que não tinha nada a ver com a igreja e tal. Então tem essa parcela, eu sei. Mas você tem uma grande parcela que são pessoas que são indivíduos, querem viver nos seus egoísmos, não querem dar satisfação para ninguém, não quer servir ninguém, não quer partilhar nada dele com ninguém, não quer viver, né, para os outros. Então vão se fechando, como que fala? Caramujo, né? Encamarujando. Eita, a palavra não é essa, mas não está saindo. Vocês entenderam? O caramujo, sabe o que é um caramujo, né? Se encaramujando, aí a palavra é essa. Se encaramujando, que ele vai se fechando nele mesmo. Então a gente precisa combater isso, tá? E aí a gente precisa fomentar a unidade do corpo, trabalhar os relacionamentos, amados. Uma igreja bíblica saudável trabalha relacionamentos e dá muito trabalho. Como as pessoas... Percebam como uma coisa vai, né, construindo outra? Como as pessoas não querem processos, querem resultados, então vai deixando tudo isso, porque trabalhar relacionamento é muito difícil. Leva-se muito tempo. Tem pouco resultado aparente, né? É um investimento a longo prazo. Então, olha só como uma coisa de fato revela a outra, né? Outro ponto que eu coloquei de igreja saudável aqui. Deve evitar entretenimentos. Uma igreja saudável, biblicamente saudável, ela deve evitar entretenimentos. O que eu quero dizer com entretenimentos? Tudo aquilo, toda ação que não edifica. Toda ação que não constrói espiritualmente nada na vida do coletivo. Toda ação que ela não tem um propósito espiritual, um propósito saudável para a vida humana, um propósito que revele Cristo, uma obra que faça as pessoas glorificar Deus, amados. Porque pode ser lá uma obra social? Pode. E como Paulo disse, como Jesus disse lá em Mateus, que eu disse aqui, o Sermão do Monte, verso principalmente o 16, se não me falha a memória, né? O capítulo 5, falei do 13, o 14 e tal, mas principalmente 15 e 16, que vai dizer assim, Jesus disse, para que vocês possam fazer as boas obras e as pessoas vejam essas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mas tem que ser um propósito, né? De alguma maneira que glorifique Deus, que edifique o corpo, sabe? Que tenha proveito para o ser humano naquilo que é mais urgente, importante, essencial, amados. Nós não temos tempo, eu estava ouvindo hoje um louvor, né? Que o cantor gospel, ele falava, né? Nós temos todo o tempo do mundo. Eu falei, não temos todo o tempo do mundo. Vocês não conhecem o louvor, não? Não, esse cantor gospel? Nós temos todo o tempo do mundo. Eu falei, não, esse cara estava equivocado. A gente não tem tempo. Porque a gente nem sabe quanto tempo tem. E quem não sabe quanto tempo tem pouco tempo, amados. A mensagem é urgente. A gente não pode ter entretenimentos. A gente não pode trabalhar no campo da superficialidade, da futilidade, né? Show, movimento para promover isso, aquilo, amado, não, precisa ter propósitos definidos. A gente tem uma mensagem urgente, importante, não, essencial para aquele que precisa ouvir. Então, eu não posso jamais entender que uma igreja saudável, ela tem esses vácuos de futilidade, esses vazios, onde pessoas muitas vezes têm um contato, né, com aquilo que deveria ser o porta-voz de Deus, e chega lá, tem stand-up evangélico, né, mas a gente está vivendo esses tempos aí, né, stand-up evangélicos, coaches, né, que vão lá ensinar coisas até que tem um proveito no âmbito empresarial, mas para a alma aquilo não serve nada, não liberta ninguém de nada. Eu até me lembrei agora de uma ilustração, quero contar para vocês rapidinho, tá? Ilustração antiga, inclusive, vocês até devem saber, mas vamos lá, ver se a gente relembra ela. Um circo tinha chegado na cidade. Aqui tem muito isso, aqui onde eu moro. O ano todo tem circo aqui. E aí tinha chegado, mas o circo era um pouco distante da cidade, do centro, né? E aí, o que acontece? Foram divulgar na cidade que tinha lá aquela noite a estreia, né? A estreia do circo. E o que aconteceu? Quando eles estavam se preparando o circo, tudo, o palhaço lá, né? Se caracterizando e tal, aquela coisa toda, já estava quase pronto. Aí o palhaço ouve, o palhaço é a atração principal, né, do circo.
e ouve lá, fogo, tá pegando fogo, tal. Só que era distante da cidade. E aí não tinha comunicação, não tinha nada, né? O palhaço saiu correndo para a cidade. Entrou na cidade gritando, fogo, fogo, o circo tá pegando fogo. O povo olhou o palhaço assim e caiu na risada, né? Caiu o palhaço falando sério. O circo tá pegando fogo. Tem fogo, vocês precisam ajudar lá, tá pegando fogo. E o pessoal dando risada, dando risada, dando risada. Só que ele estava falando sério, mas era um palhaço. Então, muitas vezes, nós temos uma mensagem séria e estamos sendo palhaços. Estamos levando as coisas na brincadeira, as pessoas não levam mais a sério, amados. O que muitos pregadores falam, a mensagem é séria, mas eles são palhaços, né? Eu não estou falando de um pregador ele não ter bom humor, não tem nada a ver com isso, não. Eu estou falando de pessoas que não são mais levadas a sério, né? Então, stand-up evangélico, as pessoas perdem a dosagem, o coaching, sabe, amados? Esses entretenimentos, juntar crente para mais do mesmo, para encher a igreja, evento, coisas vazias, repetições do mesmo. Albert Einstein, amados, ele disse o seguinte, é uma grande tolice nós queremos que as coisas mudem se nós fazemos as mesmas coisas. O Brasil vai mudar, a nação vai mudar, o mundo vai mudar, e a gente está fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, o mais do mesmo que eu chamo, né? Mais do mesmo. Então não dá. Então evitar entretenimento. E por último, para finalizar esse discurso duro de hoje, que eu disse que ia voltar lá quando eu falei de igreja, deixa eu ver aqui, bíblica, né? Que eu falei dos relacionamentos pessoais e discipulado, eu quero incluir aqui também na igreja saudável, uma igreja saudável recebe novos convertidos, recebe novos membros. Eu não estou falando de migração, né? A gente tem um fenômeno hoje de migração de crentes, né? Nas igrejas, trânsitos e tal. Eu estou falando de novos convertidos mesmo, aqueles que vêm conhecendo o evangelho, discipular essas pessoas, ensinar, cuidar, acolher, ressignificar, transformar, né, a vida delas pelo ensino, pela convivência. Você pegar pessoas novos convertidos e levá-las à maturidade, ensinar, amados, porque o que a gente vê são pessoas de 5, 10, 15 anos num contexto de igreja, e quando você vai conversar com ela, a pessoa ela não sabe o básico do evangelho, ela se relaciona muito mal com Deus, ela projetou, ela criou um Deus que não tem nada a ver com o Pai do Senhor Jesus Cristo, amados. É assustador isso. Crentes que muitas vezes passam a vida toda na igreja e não conhecem o evangelho adequadamente, não desfruta da comunhão adequadamente com Deus. Gente que, a despeito de estar muito tempo na igreja, ainda tem pecados que são pecados infantis, no jardim da infância. Ainda falam mal das pessoas, são fofoqueiras, gente ainda que tem inveja do outro, gente ainda que é egoísta, gente ainda que não aprendeu a lidar com as dificuldades da vida. Eu estou falando de gente que está há muito tempo. Por que isso? Muitas vezes porque não houve esse discipulado inicial. Não houve, amados, esse acolhimento do novo convertido e fala, opa, calma aqui, ó, o evangelho é isso, Jesus é esse aqui, não compara lá com o Exu, da onde você veio, não é o Padre Cício lá da onde você veio, né? Não é lá, não tem nada a ver, calma aí, ó, Jesus é outra história, né? Não, aqui a sociedade aqui a sociedade não entra aqui nos seus valores, aqui é uma sociedade alternativa, viva a vida, como diz o profeta, né? Aqui é outro contexto, é a família de Deus, a gente tem esses valores, aqui é assim, é assado. Por que eu estou falando isso, amados? E eu tomo por mim, eu não sei a experiência de vocês, mas quando eu aceitei Jesus, com 21 para 22 anos de idade, eu já tinha alguma certa experiência na vida, e eu falei, rapaz, para mim a vida é essa, vamos embora. E aí um irmão chegou para mim, não, André, calma aí, você está pensando isso não é bem assim. Menino, para mim, eu falei, como assim não é assim? A minha vida toda foi assim? Então, para nós é óbvio algumas coisas, para nós é claro algumas vontades de Deus, mas
para quem vem chegando na igreja, mas não é um reaprendizado da vida, né? É um discipulado, é um ensino, né? É uma instrução, é você construir um ser humano novo na vida da pessoa. Então, isso precisa-se de intencionalidade, de investimento, de tempo, de dinheiro muitas vezes, né? Propósito, mecanismos para que isso seja feito. Então, assim, me assusta igrejas que elas não têm ferramentas de ensino, de discipulado contínuo, proposital, entendendo as diversidades, né? Alcançando essas pessoas, formando para longo prazo, médio e longo prazo, atendendo aqui os problemas que tem que se resolver, os problemas imediatos também, mas nessa perspectiva dos processos que tem que ser startado. Então, amados, igreja saudável, ensinar o evangelho, fomentar a unidade do corpo, evitar entretenimento e receber os novos convertidos, tá? Isso é que eu entendo que a gente deve fazer para estar voltando toda aquela desconstrução, né, que nós estudamos aí nas primeiras aulas, 5, 6 primeiras aulas, 6 ou 7, sei lá, e a gente agora fazer esse caminho voltando e reconstruindo as coisas. É o que eu quero fazer, inclusive, na próxima aula para fechar essa matéria, porque foi só crítica, né? Foi só amargo, foi só o profeta, né, vingativo nas 6 primeiras aulas, falando tudo está errado, olha aqui, ó. Mas agora a gente precisa estar apontando o caminho, então, das soluções, né? Ou pelo menos ir numa direção que as coisas sejam corrigidas, porque qualquer tolo também fala mal da igreja. Qualquer amargurado, né? Qualquer um mete o pau na igreja, como popularmente é falado, né? Todo mundo tem crítica. Agora eu quero ver a gente falar, não, vamos parar. Analisamos, isso aqui o negócio tá desajustado, tá? Mas vamos ajustar então. Então vamos procurar um caminho. E é isso que eu quero fazer nessas 3 últimas aulas, né? Semana passada essa e a próxima, se Deus quiser. Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus